Olá, meu povo, muito bom dia a todos aqui da Rádio 104,9, o nosso programa de oração Maria Passa na Frente, com toda a população de Posse Goiás, toda a zona rural, aonde Deus tem feito muitas graças através deste programa. E hoje nós estamos aqui recebendo para uma entrevista uma pessoa muito importante para nós, que é o Padre Frederico, novo pároco da Paróquia Sagrada Família, aqui de Posse. É uma alegria muito grande ter ele aqui com a gente. Padre Frederico, muito bom dia, sua bênção. Bom dia, Thales, Deus te abençoe. É uma alegria poder também estar aqui e estar com vocês que nos acompanham, seja da internet, seja das suas casas. Que Deus possa nos conduzir neste momento, que seja um programa de fraternidade, amizade e também de esclarecimento e de autoconhecimento, né? O Padre dá a conhecer-se às pessoas e as pessoas no dia a dia encontrando o Padre e manifestar aí o seu afeto. É uma alegria, Deus nos abençoe. Amém. Padre Frederico, é uma alegria muito grande, como disse, o senhor estar aqui e pode ter certeza vai ser um programa maravilhoso hoje, de palavra de Deus, de conversa, tá? Em primeiro lugar, Padre, o pessoal quer saber quem é o Padre Frederico, qual é a sua cidade, fala para nós sobre suas origens aí. Então, eu vou começar por uma história inusitada a respeito de Posse. Eu sou de Formosa e muitos anos atrás eu saí de Formosa numa sexta-feira, não, num sábado, e vim para Posse e vim bebendo. E aqui em Posse, com um colega, bebia e me perdi aqui dentro de Posse. E teve algumas situações, né? E aí eu vejo hoje, voltando para Posse como padre, como que Deus, Ele é maravilhoso e Ele transforma nossas vidas, né? Eu que vim no passado aí com um contra-testemunho, venho hoje aqui para poder ser uma luz para esse povo. Talvez as pessoas, talvez não, certamente as pessoas não sabiam e nem imaginavam isso, né, do Padre Frederico. Mas eu estou com 42 anos e nos meus 20 anos não foi fácil. Mas Deus me resgatou e eu estou aqui, né, para poder fazer aquilo que Ele fez em mim e ajudar a fazer na vida das pessoas aqui de Posse também. Certo, Padre. Então o senhor é de Formosa, Goiás. Formosa, Goiás. O senhor é da cidade mesmo, da zona rural? Conta para nós um pouco. Eu sou da cidade. Eu nasci em Goiânia, vivi aqui na região do Formoso, todo, quando era na infância. Mas fui criado em Formosa, né? Então eu me considero formosense, da cidade, da vida urbana. Certo. E quando é que surgiu esse chamado, Padre, ao seminário? Então, como eu disse, eu tive uma adolescência meia bagunçada, né? Como muitos dos nossos jovens aí. Mas eu senti um vazio dentro de mim, imenso. Eu ia para as festas, eu já trabalhava, comprava o que queria, mas tinha um vazio. Um dia eu entrei trabalhava lá no centro, trabalhava de informática. Inclusive quero mandar um abraço aqui pro João Paulo, meu amigo. Nós estamos conversando, ele é dono da Speed Turbo. Sim, eu acho que é da Speed Turbo, né? Isso. E é alguém que eu tenho uma grande admiração pelo caminho que ele fez. Nós trabalhamos juntos lá em Formosa. E aí eu senti um vazio e eu não sabia o que era. Um dia eu entrei na igreja, eu não era de igreja, mas entrei na igreja catedral em Formosa e vi uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. As pessoas vão conhecer a minha devoção, tá aí uma pergunta, né? A minha devoção ao Sagrado Coração de Jesus, porque eu fui conquistado por esse coração. E lá me vieram as perguntas: quem sou? De onde vim? O que estou fazendo aqui? Perguntas que todos nós temos. E aí eu comecei a pedir a Deus para poder me ajudar, para poder entender. Aí nesse percurso veio um namoro, o namoro me levou para a igreja. Eu fui para a igreja por causa de um namoro, onde eu recebi crisma e primeira comunhão, que eu não tinha. O namoro terminou e eu continuei na igreja. Aí um dia, numa missa, eu assistindo a missa, era o ano paulino, 2008, 2009. E no folheto da missa tinha uma pergunta: você já pensou em ser padre?
E aquela pergunta me questionou profundamente. Então, o começo foi aqui, né? Do pensar em ser padre. O começo dos questionamentos foi do vazio. Então, do vazio até a pergunta, tem aí um tempo mais ou menos de uns 2 anos. E da pergunta para frente, foi Deus dando as respostas, né? Então, basicamente é isso, né? Certo. E qual foi a idade que o senhor foi para o seminário? 25 anos de idade. Aí o senhor foi ordenado com quantos anos? E foi qual cidade? 33 anos de idade. O senhor foi ordenado lá em Formosa Fui mesmo? ordenado em Formosa e fui ordenado tudo no mesmo ano, né? Coisa boa. Em fevereiro de 2016, ordenado diácono na Catedral. E 10 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Loreto. As pessoas vão ter a oportunidade de escutar a história minha com Nossa Senhora também, nas missas, né? Fui ordenado na paróquia São Sebastião, em Formosa, a minha paróquia de origem. Certo. E quais foram os seus últimos trabalhos pastorais? Quais cidades? Fala para nós um pouco sobre Então, sua trajetória como padre. Como diácono e padre, eu vivi a minha vida toda na cidade de Damianópolis, Goiás. Eu fui ordenado diácono e fui transferido para a cidade de Damianópolis. Tem uma história engraçada também, né? Sim. Eu tenho muita história engraçada, né? Pode contar. Eu falava no seminário que se a igreja me mandasse para longe, tipo para uma cidade distante, eu não ia ficar indo em Formosa, não. Só ia quando necessário, porque eu ando de carro porque é necessário. Eu não tenho muita, assim, gosto de andar de carro. E aí eu falava que ia fazer isso. Aí Deus, na sua providência, me colocou em Damianópolis como diácono e eu morava em Brasília. Aí eu tinha que ir todo sábado para Damianópolis e toda segunda para Brasília. Aí eu rezando, falei assim, pô, mas Deus derruba os poderosos seus tronos, né? Sim. E humilha os soberbos. Eu falava uma coisa, eu tive que fazer outra, né? Deus colocou outra, né? Para mim poder ficar mais humilde, né? E não ficar dizendo coisas, né? Exatamente. Então, eu fui como diácono para Damianópolis, 2016, e lá eu fiquei até vir para posse. No caso, 9 anos, né? 9 anos. 8 como padres. Rapaz, e lá quantas comunidades rurais o senhor atendia? Como é que era o trabalho pastoral lá? Quando eu comecei, lá nós éramos 2 padres. Eu fui para poder ajudar o padre Rosenberg, que estava lá, do qual eu agradeço muito o ensino. Ele me ensinou muito da parte pastoral e administrativa. Eram 18 comunidades. Quando ele saiu, ficaram as 18. Aí eu passei 2 para Alvorada, para o padre Edmar, que acolheu as comunidades. E outras 2 fecharam no decorrer do processo, que as pessoas foram mudando para a cidade. Eu fiquei no final com 14 comunidades. Nossa. Só que as 14 comunidades, quando eu fiquei, tinha muito mais trabalho do que as 18 quando eu tinha. Olha. Aí o senhor correu atrás, fez todo o trabalho de evangelização lá na região, né? Sim. Não é bom a gente ficar levantando louros, né? Assim mesmo. Mas, de fato, a paróquia lá é uma paróquia missionária. Ela foi sendo transformada, né? Não só por mim, mas pelos padres que passamos por lá, fomos dando o rosto à paróquia que é hoje, né? É uma paróquia desafiadora. As pessoas me falaram de vir para posse, que é uma paróquia desafiadora, mas não me assustou vir para a Sagrada Família, porque eu já vivia numa paróquia extremamente desafiadora do ponto de vista pastoral, né? Padre, o pessoal está perguntando aqui também, né? Fizeram as perguntas para nós, mais particulares ao senhor. Qual foi o recorde aí de quantas missas celebradas em um dia? E quantas confissões, assim, que o senhor deve ter noção em um dia que o senhor já fez? Então, a pergunta, ela é ingênua, né? E ela é curiosa, mas ela revela uma noção equivocada do que é o sacramento, né? Sim. Não existe recorde de missa. Eu nunca celebrei mais de 4 missas no domingo, e eu coloquei isso como critério da minha vida. Certo. Não rezar mais de 4 missas no domingo. Por quê? Porque o mérito está na quantidade de missa que a gente reza, mas na qualidade de missa que a gente reza. Sim. E 4 missas já é algo extremamente desgastante para a vida do padre. No dia que eu assumi a paróquia, eu falei para eles, eu quero rezar a missa da noite com a mesma energia, a mesma alegria da missa da manhã. E pedir para a comunidade não deixar eu perder isso. Então, eu só rezei 4 missas no domingo. E na semana, 2 missas, casos excepcionais, 3. Certo. No máximo 2. Então não tem essa questão. Quanto à questão de confissão, eu nunca contei confissão, até porque
também eu vejo muito mais a qualidade do que a quantidade. Uhum. Mas eu vejo as histórias de São João Maria Vianney, de Padre Pio, que eram padres confessores, né? E com toda humildade eu não sinto inveja, porque eu já fiquei sentado no confessionário de manhã até a noite. Eu sou um padre do confessionário. Muito bom. Lá eu celebrava o Night Fever, que é um momento de adoração e confissão, e celebrei muitos anos, 4 durante o ano, sozinho, atendendo as confissões, porque essa é a vida do padre. Uhum. A vida do padre é santificar o povo, por meio do seu ministério. Então, aqui também, graças a Deus, tem a ajuda do Padre Pablo, nós já estamos aí dando uma cara nova, né? Porque agora são 2 padres. O Padre Maicon não consiga fazer sozinho, né? A gente entende. Mas agora também nós vamos também aí aumentar o espaço de confissão na paróquia para poder também ajudar as pessoas, né? Certo. Padre, dentro da questão da confissão, eu queria que você falasse para nós 2 situações. Qual a importância da confissão, da pessoa se confessar? E algumas pessoas querem saber como é que é a norma da igreja sobre o sigilo da confissão. Então, vamos falar da importância da confissão. Fulton Sheen, ele dizia que a tragédia do homem de hoje é não acreditar mais que tem uma alma para salvar. O que é a confissão? Eu costumo dizer para as pessoas, a confissão é o chuveiro da alma. Assim como nós precisamos tomar banho para tirar as sujeiras do corpo, nós precisamos confessar para poder limpar as sujeiras da alma, que é o pecado. Então, uma pessoa que não confessa, de fato, ela está com a alma imunda. Mas como a gente não consegue enxergar a alma, né? Na verdade, a gente não. Muitas pessoas não conseguem enxergar e ver, elas acham que está muito bem. Então, tem muitas pessoas que estão com o rostinho bonitinho, mas a alma tá podre. E a confissão é esse lugar de ressurreição, né? De renovação de vida. Certo. E sobre o sigilo da confissão, qual é a norma da igreja quanto a isso? Então, a igreja leva muito a sério o respeito do sigilo sacramental. O pecado, e eu falei disso numa missa agora na Sagrada Família, todo pecado ele é algo feio. Por mais que seja um pecado banal, ele é feio, porque é pecado. A realidade do pecado é algo feio. E que a gente entrega para Deus. A marca do pecado está na cruz de Cristo. Por que Cristo sofreu tanto? Por causa do pecado. Então, o pecado é algo do penitente Deus. Outras pessoas não têm que saber. O padre, ele está ali no confessionário sendo o canal da graça. Então, o padre ele é obrigado a guardar o sigilo sacramental com a pena de excomunhão lato sentença, excomunhão automática, se ele revelar o pecado do penitente. E, inclusive, essa pena, ela também versa para as pessoas mortas. O padre não pode revelar a confissão nem de quem está vivo, nem de quem? Nem de quem morreu. E é importante entender, não é só o padre. Pessoas que têm dificuldade de falar, né, podem confessar por meio de intérprete. Então, aquela pessoa que vai interpretar os sinais para o padre entender, aquela pessoa também está obrigada ao sigilo sacramental. E isso é tão sério que existe um acordo Brasil-Santa Sé em que o Estado brasileiro reconhece a inviolabilidade do sigilo sacramental. Então, em certos casos, alguns profissionais eles podem revelar o segredo, o sigilo profissional. Médico tem sigilo profissional, advogado tem sigilo profissional, psicólogo tem sigilo profissional. Mas tem certos casos que a lei entende. Mas o sigilo sacramental ele é inviolável. Inviolável. Não pode nenhum padre ser coagido a revelar, né? E nem ele pode contar, né? Muito importante, Padre Frederico, essas suas palavras. O pessoal está conhecendo aí a verdadeira fé católica. Padre, dentro dessas questões que a gente está conversando sobre os pecados, né? Algumas pessoas nos fizeram perguntas sobre vestimentas. A pessoa quer saber o seguinte: se ela usar certos tipos de roupa, pode afastar ela da comunhão? É pecado grave ou não? Então, para poder a gente entender a respeito de roupa, nós temos que conhecer 2 virtudes. Nós não somos igreja da moralista. Nós temos a moral, mas a nossa moral é a moral das virtudes.
Quais são as virtudes que estão ligadas à vestimenta? É a virtude da modéstia e do pudor. O pudor é aquilo que nós devemos esconder. Por isso que roupas transparentes, roupas muito curtas, decotadas, elas afetam o pudor, né? A modéstia está naquilo que se deve mostrar. Então, uma pessoa nem pode andar pelada e nem pode, não deveria, né, vestir uma roupa para chamar a atenção para si. Porque a roupa, ela visa esconder, tornar discreto, né? Porque se for para poder mostrar, não faz sentido, né? Coloca uma melancia no pescoço e anda, né? Uma fantasia. A roupa, ela manifesta justamente esse caráter da modéstia. Por que que, por exemplo, a batina do padre, ela é toda preta? Ou, em outros casos, né, tem os outros hábitos que tem cores cruas, né? Por quê? Porque ela é modesta. Imagina a batina com um babado, com tanto de outras coisas. É a roupa do dia a dia, né? Esse chapéu aqui é um chapéu de padre. Chama-se Saturno. Saturno? É. Não Então, sabia. ele também tem umas linhas, né? Bem mais suaves, Modesto. tudo. Que é para poder cobrir a cabeça e ter um sinal claro ali de algo sagrado, mas sem muita espalhafatoso, né? Sim. Então, uma pessoa que usa roupa indecente, ela pode sim estar pecando gravemente por dois aspectos. Ela pode estar pecando gravemente, sim. Pode, Uma roupa... pode. Nós não vamos falar que está pecando, porque para pecar a pessoa precisa conhecer o pecado, ela precisa ter liberdade para pecar e ela precisa querer pecar. Então tem muita gente hoje, por causa da cultura, que está a cultura do relativismo, secularismo, hedonismo. Nós podemos vir em outro programa para falar sobre isso, né? Sim, claro. Mas por causa dessa cultura, as pessoas já não têm mais sentido da sacralidade do corpo. Então, falar para os católicos, né? E as mulheres católicas. Tomem cuidado para não ser uma pedra de tropeço para o outro. Tomem cuidado. Porque as pessoas hoje acham que pode vestir o que quiser e as outras pessoas não podem sentir. Nós somos seres psicoafetivos, nós somos afetados pelo ambiente. Se está fazendo calor, eu sinto. Se está fazendo frio, eu sinto. Se eu olho um outdoor com a propaganda de um churrasco, eu sinto algo. Se eu pensar num limão, eu sinto, não sinto? Sim. Então, nós somos afetados pelas coisas. Por que que uma pessoa vestindo indecentemente não vai afetar o outro que vê? Então, uma pessoa que veste de maneira indecorosa, ela leva o outro a pecar. Ela é causa de queda. E isso aí é Deus que vai julgar a pessoa, mas ela precisa prestar atenção, né? Muito importante. Nesse sentido. E outro é a questão da feiura. As pessoas não têm noção de beleza. Tem um artigo do padre Paulo Ricardo que vai falar a questão da moda das calças rasgadas. Não faz sentido. Eu fico vendo gente na igreja com calça rasgada. Antigamente... Você acha feio, padre, essas calças? Não, feio não, é ridículo. Antigamente, pensa, antigamente calça rasgada se rasgava trabalhando e a pessoa remendava para poder continuar trabalhando. Hoje em dia a pessoa paga caro numa calça rasgada. É verdade. Segundo, você entra lá no Google e pesquisa lá, calça. Aí vai vir o dicionário, né? Vestimenta que cobre a virilha ali, né? Aquela parte até as pernas. Que cobre as pernas todas. Sim. Procura lá, trapo. Procura. Vai estar lá. Roupa surrada, rasgada, deformada, etc. Então, qual é a diferença de calça e trapo? É que o trapo é rasgado, né? As calças rasgadas são o quê? São os trapos. São os trapos, é só pesquisar. Só que, lógico, a gente vai falar isso, tem muita gente que discorda, né? As pessoas vão escutar esse programa, mas o padre está exagerando. Agora, a verdade, ela é objetiva, ela não é subjetiva. É a palavra de Deus, né? Não, e a verdade, ela é objetiva, né? Seja da palavra, seja da filosofia. A verdade, ela não é o que eu penso, o que eu acho. Uma coisa não pode ser ou não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Se eu pego uma calça aqui e pego uma calça rasgada aqui, elas são diferentes. Então, elas têm que ser diferentes. E isso aí já tem um nome, tá no Google, né? Sim. Certo. Padre, é uma pergunta que o pessoal também quer saber. O pecado do aborto. Qual é a gravidade espiritual, padre, e também emocional, que pode trazer a uma mãe, alguém envolvido nesses atos? Então, primeiro eu quero dizer para alguma mulher, né, que
praticou o pecado do aborto para não se sentir desamparada nem desesperar. Não existe pecado que não tenha perdão. Pecado arrependido, né? Então, por causa desses problemas culturais que nós vemos hoje, muitas pessoas acabam cometendo delitos sem a devida peso de consciência do que é o mal, né? Sim. Existe um mandamento na Bíblia, na Sagrada Escritura, um mandamento de Deus, que é o 5º, né? Não matarás. O aborto é um assassinato de uma vida. Então, quem comete aborto e quem colabora com o aborto efetivado, comete o pecado do 5º mandamento. No caso, aquele profissional da saúde que está envolvido... Todos. O namoradinho que compra a pílula do dia seguinte para a namorada depois de uma noite atrapalhada. E se tiver, de fato, né, havido um aborto naquela situação, existe lá o pecado. Tem que se confessar. O pecado do aborto ele é punível com pena de excomunhão. Com excomunhão não sabe. Excomunhão lá de sentença. Então, a pessoa tem que confessar. O Papa Francisco já deu, né, no ano da misericórdia, a autoridade a todos os sacerdotes para levantar a pena de excomunhão no pecado referente ao aborto. Mas tem que entender que não é só pecado. Existe uma pena canônica. Quem comete e quem colabora com o aborto efetivado, né, com algo que começou e não terminou, né? Com o aborto efetivado, ela está em estado de excomunhão. Aí tem que se confessar para regularizar a sua vida. Tem que procurar o padre para poder confessar. Certo. E não desespere. Nós estamos aqui para julgar ninguém, né? Nós estamos aqui para poder orientar na verdade e acolher aquelas pessoas que se sentem aí com a consciência pesada diante do pecado para poder a gente atender. Eu falei aqui há pouco que não existe pecado bonito. O aborto é feio? É extremamente feio. Mas também é feio faltar à missa de domingo. Qual pecado é maior do que o outro? Quais? Pecado mortal é mortal. Pode ser qualquer um. Qualquer pecado. Então, porque senão fica muita gente, né? Como os fariseus, hoje no evangelho da missa de hoje vai falar dos fariseus que ficavam julgando Jesus que estava comendo com os cobradores de impostos. Mas Jesus tinha falado, né? Quem não tem pecado, atira... Primeira pedra. Ué, mas qual pecado? Ele não falou quem tem esse pecado. Ele não falou quem tem aquele pecado. Quem tem pecado, porque pecado é feio, né? Então, todo pecado é feio. Tem uns que são mais difíceis da gente compreender, mas todos são feios. Né? E qual a importância para o cristão católico ir nas missas todo domingo? Porque, antes de eu responder, que tem muita gente que assiste missa pela internet, etc., e não vai à missa presencial. Qual que é a importância do católico ir lá na igreja e participar da missa no domingo? Então, Thales, eu sou um padre que compra briga. O bispo já andou falando aí, né? Na pandemia, eu comprei briga lá na cidade para não fechar as igrejas. Não porque eu preciso do povo para celebrar a missa. Eu posso celebrar a missa sozinho. Eu celebro missa todos os dias. O dia que eu não celebro o povo, eu celebro na minha capela. Eu rezo missa todo dia. Todo dia? Todo dia. Mas eu briguei por causa do direito do povo de participar da missa. De quem quiser participar da missa. Aí, eu vi, uma pessoa me mandou um post de uma igreja, né? Evangélica. E aqui eu não quero criticar as igrejas evangélicas, não é isso? Porque também tem gente atrapalhada na igreja católica, né? Mas uma igreja evangélica que colocou uma faixa bem grande na época, né? Na frente da igreja. Eu acho que o pastor estava com medo. E falou dessa questão das pessoas rezar em casa, que não precisava ir para a igreja. E eu fiz um artigo questionando essa questão. A vida cristã, ela é uma vida essencialmente comunitária. Ela é uma vida comunitária. Tem que participar. Então, a presença física, ela não é aleatória, não é opcional, ela é o essencial, ela é o ordinário. Uma pessoa pode assistir missa pela televisão, justificável, se ela está na UTI. Ela não tem como ir para a igreja. Então, lá é uma maneira dela poder também estar unida à sua comunidade, à sua fé católica. Pode assistir missa, escutar missa pelo rádio, se não tem missa na comunidade. Agora, não é o meio, né? A pessoa que tem possibilidade de ir para a missa, ela tem que ir para a missa. E se ela faltar por um motivo não justo, ela peca gravemente e, inclusive, não pode comungar na próxima missa enquanto não confessar. Muito importante essa palavra sua.
E quem está na zona rural, quando não tem missa, por causa das dificuldades, tendo a celebração da palavra com o ministro, já cumpre o preceito? Não, primeiro que quem está obrigado ao preceito é quem tem como cumpri-lo, né? Uhum. A celebração da palavra não substitui a missa. E no caso, para o pessoal da zona rural? Então, eles não estão obrigados ao preceito, porque eles não têm como. Porque é aquilo que eu falei. Para pecar, precisa ter conhecimento do pecado, precisa ter liberdade. Precisa ter liberdade para pecar e precisa querer pecar. Uma pessoa que está na zona rural, ela tem dificuldade, né? De se locomover para poder chegar até uma igreja próxima para poder participar. Então, uma pessoa não pode pecar por aquilo que ela não tem liberdade para pecar, né? Então, elas não estão sob o preceito, né? Importante. Não é porque a celebração substitui a missa, mas é porque elas não estão sob o preceito. Esse é o primeiro ponto. Porque senão o pessoal da zona rural fala assim, então quer dizer que eu não preciso, então eu não vou na celebração. A vida cristã, ela é comunitária. Então a igreja pede para as comunidades que não tenha missa, sobretudo dominical, que a comunidade se reúna em torno da palavra. Uhum. Se reúne em torno da palavra para ali poder também partilhar da palavra. Certo. E é bonito Posse, porque Posse tem uma estrutura de ministro da palavra bem firme, né? Estruturada. Conhecedores. Porque da Paróquia Sagrada Família mesmo, eu sei que ela tem os ministros da palavra que atendem as zonas rurais daqui. Sim. Então, isso é bonito ver, né? Que a igreja tem esse cuidado, né? Certo. Padre, dentro disso, aqui na nossa cidade, infelizmente, tem acontecido aí muitos suicídios e tentativas. Duas coisas. O que você tem que dizer para essas pessoas que têm esses pensamentos de tirar a própria vida? E sobre a questão espiritual, Deus pode perdoar quem praticou esse tal ato? Então, o que eu tenho para dizer para quem tem esse pensamento é a frase que move todos nós. Você não está só. Meu irmão, se você tem esses pensamentos, esses desejos, saiba, você não está só. Eu estou aqui. Pode me procurar. Eu estou aqui disponível para poder te ajudar. E nós temos que estar próximos. Essa é a questão. A sociedade, ela se tornou sensível a essa questão, tanto é que tem um mês no ano que se celebra, né, assim, a consciência, né? Exatamente. Qual é o mês? Acho que é amarelo, né? Setembro amarelo. Setembro amarelo. Aí você me pergunta qual a minha posição quanto a isso e como nós vamos lidar com isso de ponto de vista pastoral. É muito bonito ver a experiência da paróquia da qual eu venho. Então, setembro para nós católicos é o mês, vocês sabem? Do quê? Qual é o mês? Sabe não, né? Fale para nós. Mês da Bíblia. Sim, São Jerônimo, né? São Jerônimo. Isso. Setembro é o mês da Bíblia. E a última experiência na paróquia Santa Catarina de Sena, da qual eu sou muito grato e feliz pelo trabalho que tem desenvolvido, né? Porque às vezes as pessoas acham que o padre faz tudo, mas os leigos fazem. Eu estava de férias e aí todos os anos eu falo, né? No setembro, as homilias a respeito do Setembro Amarelo. E aí nesse último ano, a catequese paroquial, todas as comunidades fizeram um ato relacionado à palavra e ao drama do suicídio. Muito bom. E fizeram um gesto, foi muito bonito. Eu estava de férias, eu me emocionei nas férias vendo os vídeos, né? Da catequese se movendo e fazendo, né? Eles encheram balões amarelos com a Sagrada Escritura, colocaram na praça da igreja, as pessoas saíam e pegavam, eles fizeram várias campanhas. É lindo. E nós temos que sensibilizar com isso. A igreja tem que sensibilizar. Certo. Então, não é só pensar, né? Eu estou aqui, igual eu disse, eu estou aqui, você não está só. Mas nós vamos acompanhar o caminho social. A sociedade no Setembro Amarelo fala do suicídio. No Setembro Amarelo, a igreja também vai viver e celebrar o Setembro Amarelo para poder também levar essa questão, né? E eu gostaria muito que as estruturas pastorais da Igreja Sagrada Família possam também se sensibilizar para esses meses temáticos que a sociedade tem nos ofertado, né? Então, quer dizer, eu gostei muito da sua palavra. O Padre Federico, então, está aqui em Posse para ajudar quem passa por essa situação, por esses desejos ruins, pensamentos ruins. O senhor está aqui para ajudar esse povo. Sim, você não está só. Não só eu estou aqui, mas o Padre Pablo está aqui, o Padre Hélio, com certeza, eu sei que está aqui, o Padre Renato também eu sei que está aqui,
E as lideranças da igreja e a igreja católica está aqui para poder Louvado ajudar. seja Deus. Amém. Né? Tá. Eu sei que possa estar acontecendo muitos casos e isso não é uma particularidade de Posse. Nós vivemos num tempo chamado do niilismo. Niilismo é o vazio existencial. As pessoas já não veem mais sentido e aí acabam cometendo atos extremos. Então, nós estamos aqui para poder ajudar. Ninguém se condene por causa desses pensamentos, por causa desses desejos. Mas não se deixe conduzir por isso, né? Certo. E quanto à questão da gravidade Isso, do suicídio, pecado. do pecado do isso? suicídio. Voltando lá ao que nós já falamos, para pecar tem que ter liberdade, tem que saber que é pecado e tem que querer pecar. Hoje nós temos uma consciência muito maior da psicologia humana do que no passado. Sim. Então, no passado, o suicídio era tratado de outra forma, né? Uhum. Até com certos preconceitos e etc. Julgamentos, né? Julgamentos. Mas hoje nós sabemos, uma pessoa que suicida, ela não quer tirar a vida. Ela quer tirar o sofrimento. O suicídio é o meio pelo qual ela pensa que vai ficar livre do Sofrimento. Então ela não tem liberdade. Então, Deus pode perdoar. Deus só perdoa aquilo que é pecado. Então, como que a gente vai dizer que o suicídio é pecado? Eu não tenho como dizer. Agora, todo suicídio é pecado? Não. Nós não podemos afirmar. Aí é da pessoa e Deus. Isso. É ela e Deus e a gente segue, né? O senhor respondeu com muita sabedoria isso, viu, Padre Frederico? Louvado seja Deus por isso. Padre, dentro dessa questão, indo no caminho do que a gente está falando, também muitas pessoas estão passando por depressões. O senhor sabe muito bem disso, você atende pessoas quanto a isso. Na forma espiritual, Padre, o que a pessoa pode buscar para tentar buscar essa cura de Deus, dessas tristezas, desse vazio? O que pode preencher o coração dessa pessoa, Padre? Então, vamos acabar com o preconceito, porque tem muita gente preconceituosa, né? Sim. Meu irmão, se você está sofrendo depressão, ansiedade ou algum outro mal psicológico, ou você tem alguém em casa, não fique que é bobagem, que é frescura. Porque as pessoas acham, ainda Sim, hoje, sim. triste. Não é. O sofrimento interior, o sofrimento psicológico é algo sério. E nós não temos que medir o sofrimento dos outros pelo nosso. Sofrimento é uma questão pessoal. Sim. Então, a depressão, a ansiedade e os outros males é uma característica do nosso tempo. Como lidar com isso? A espiritualidade, ela ajuda imensamente. Eu sou um padre que prega a cruz. As pessoas têm que entender que essa vida aqui não é o paraíso. O paraíso está além dessa vida. Nós podemos viver uma vida boa e confortável, mas nessa vida nós experimentamos alegrias e tristezas. Faz parte da vida. E a espiritualidade ajuda a preparar também para os momentos de tristeza, né? Uhum. Então, uma pessoa pode viver um vazio existencial durante um período e manter firme. Então, qual a diferença de uma depressão para uma provação espiritual? Porque existe, na teologia católica mística, nós sabemos, tem pessoas que vivem a escuridão espiritual. A escuridão dos sentidos e a escuridão da fé. E, se formos olhar do ponto de vista meramente psicológico, ela aparenta a mesma coisa, um vazio, uma perca de sentido. Mas a diferença é que um é um estado de fé, a outra é um estado de um espírito mesmo que está cansado, né? E o mundo de hoje favorece isso, né? Então nós precisamos trabalhar em várias dimensões. Primeiro, para poder prevenir as depressões. Então, ter uma vida saudável. Nós temos 4 dimensões, né? Que eu costumo falar. Eu atendo muito direção espiritual, que é mais psicologia que direção espiritual, né? Sim. Que é a dimensão bio, psíquico, sócio-espiritual. Nós devemos cuidar da dimensão biológica. Então, às vezes, a pessoa tem uma vida desordenada, come mal, dorme mal e não faz uma atividade física. E aí a pessoa entra numa depressão. A depressão pode ser uma depressão biológica, falta de algum nutriente, de algum hormônio. Então nem tudo é espiritual. Não. Então a pessoa precisa entender, ela precisa ter uma vida regular.
Eu, por exemplo, faço pedal. Vocês não escandalizam um dia de me ver com roupa de pedal, não, né? Eu tô aqui de batina, mas eu não vou pedalar de batina, né? Você vai pedalar na JK? Vou pedalar na JK, vou pedalar pro Guarani, vou em minha mãe no Formoso pedalando. O quê? Eu tenho que cuidar da saúde física e espiritual, né? O Tá pedal, certo. ele não é só um esporte. Ele, pra mim, também é uma terapia. Muito Então, bom. nós precisamos ter atividade física. Nós precisamos cuidar do corpo. Mas o corpo, ele produz substâncias boas por meio das atividades físicas e outras coisas, né? Mas ele produz substâncias ruins. Se nós não cuidarmos do corpo para que ele mesmo gere, né, essas substâncias desintoxicantes, nós vamos precisar viver de medicamento. Certo. Padre, e o senhor falando dessas questões do corpo, aqui em Posse, como o senhor já deve saber, é uma cidade festiva. Não só em Posse, como toda a nossa região. E acontece, realmente, muitas pessoas têm dúvida referente à questão de bebida alcoólica. Padre Federico, o que o católico pode ou não pode referente à bebida alcoólica? Nós estamos falando aqui para os católicos, né? Que os nossos irmãos evangélicos já são mais comportados nas bebidas, né? Sim. E os católicos ficam aí sendo pedra de tropeço, é triste. Aí as pessoas evangélicas, muitas delas, né, preconceituosas, nem todas, eu conheço um tanto de evangélico tranquilo, né? Mas muitos ficam julgando a igreja católica, achando que na igreja católica pode tudo. Aí uns falam, eu bebia, eu fumava, isso, agora eu sou evangélico, não faço nada. Não, para poder mudar, aceitar Jesus, não precisa mudar de igreja, precisa mudar de vida. Exatamente. Então, na igreja pode tudo? Pode aí. Mas está lá na Sagrada Escritura, Paulo vai dizer, tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe Convém. convém. E não usar da liberdade como pretexto para poder praticar o mal. Então, pode beber? Pode, mas não convém. Agora, como lidar com isso? Na carta de São Paulo aos Gálatas tem lá os desejos da carne, os furos da carne. Sim, Um deles é a bebedeira. sim, E beberrão é um problema, né? sim. O excesso de bebida, ele afeta o pecado da gula. Então, quem bebe exageradamente, comete um pecado capital da gula. E, em consequência, comete outros pecados, né? Porque quem fica embriagado, ele perde as tramelas morais, né? E aí comete pecado da luxúria e outros pecados, não Sim. comete? Acidente, né, de carro. Então tem que tomar cuidado, né? Como eu falo sempre, beber não é pecado, mas tudo com moderação, né? Exatamente. Padre, E eu espero que os católicos sejam sinais de luz para os irmãos, né? Que não sejam sinais de queda, né? exatamente. Padre, antes da gente ir para o campo mais pessoal, quero fazer uma pergunta para o senhor. Qual foi a importância do novo bispo da nossa diocese, o Adair, para os padres? Qual foi a importância dele para os padres de nossa diocese? Então, nós precisamos olhar os nossos ministros de maneira mais espiritual. Então, para mim, todos os bispos foram importantes. Por Sim. exemplo, eu fui ordenado, as 2 ordenações por Dom José Ronaldo, que teve aí toda a situação chata, tudo. Hoje ele se encontra, se eu não me engano, em Sobradinho, está lá exercendo o ministério, sobretudo sacramental. Uhum. Não teve nenhuma condenação jurídica, nenhum deles, né? Sim. Então, eu acho que teve a situação chata, mas ele foi importante para a minha vida. Inclusive, ele me crismou ao sacramentar crisma. Ele foi importante para a minha vida. Qual a importância de Dom Adair? A importância de Dom Adair se dá no momento que ele chegou. No momento em que a diocese sofria um escândalo, que tem um tanto de questão fake, diabólica, Muitos fakes, né, padre? mas uma diocese que se encontrava fragilizada e ele com seu rigor moral, né, e a sua amabilidade pastoral, ele veio também para poder ajudar, um bispo presente, né, um bispo que dá orgulho aí para muitos católicos, né, mas também que entristece muitos católicos, sobretudo os de esquerda, né, que ficam chateados com ele, né, mas fazer o quê, né? Ninguém agrada todo mundo, né? Sim. Nem Jesus agradou todo mundo. Mas eu sou muito feliz pelo bispo Dom Adair, porque eu sei que ele é uma referência para mim. Eu tenho uma visão conservadora. Nós padres da diocese, a maioria somos padres conservadores, né? Eu acho que nós não somos nem de direita nem de esquerda, porque cada um tem seus defeitos, né? Nos âmbitos ideológicos. Mas nós somos conservadores, nós somos católicos. E ele é uma referência para nós,
no sentido de conservadorismo, né? Certo. Ele também encontra muita briga aí a nível nacional, né? Sei, Com o seu ímpeto, né? Então ele também não é uma referência para mim, porque eu posso comprar minha briga, que ele não vai brigar comigo, que ele também compra briga, né? Aí vocês estão vendo. É igual o ditado, o pessoal só atira pedra onde dá fruto, nem árvore que dá Sim. fruto, né? Padre, agora dentro das questões do senhor, o pessoal acompanha muito na internet o seu amor que você tem pelas crianças, né? Muitas fotos aí, muitos vídeos. Quero que você fale para nós aí esse amor que o senhor tem para essas crianças, de onde veio, me explica para nós um pouco quanto a isso. Conhecer a Jesus é o melhor presente que nós recebemos. Tê-lo encontrado foi o melhor que aconteceu em nossas vidas. Fazê-lo conhecido com nossas palavras e obras é nossa alegria. A alegria que eu tenho com as crianças é a alegria que eu tenho com os idosos. É a alegria que eu tenho com os jovens, é a alegria que eu tenho com os casais, é a alegria que eu tenho com todos, né? Mas a questão é porque as pessoas veem as fotos das visitas dos bebês, né? Sim. E aí reduzem o Ministério do Padre como se eu tivesse o coração voltado mais para o bebê do que para os outros. Até uma vez umas pessoas chateadas comigo na paróquia, e aí querendo achar um defeito, falaram, mas porque o senhor visita bebê e não visita idoso, só podia visitar idoso. Aí eu falei, mas eu visito idoso. Mas é porque ela nunca viu foto de idoso, assim, via poucas, né? Mas é porque eu, de fato, fico constrangido de tirar foto de idoso. Ah, sim. Porque uma coisa é uma criancinha, os pais ficam felizes e eles mesmo cobram, né? Porque se eu não tirar de um e não tirar de outro, aí eu vou ser cobrado. Agora, de um idoso, eu fico meio constrangido porque depende muito dele, né? Ele já é um adulto, ele tem a... Às vezes depende até da família também, Isso, né? Então é mais difícil, mas eu também visito idosos. Se os idosos que quiser tirar foto comigo, vocês me ajudam, né? Para o povo de Poço não ter uma visão monocular de mim também, como os outros tiveram, né? Sim. Eu amo todos, com o mesmo coração. As crianças e a pastoral da visita aos bebês está relacionada à coerência de vida. Não adianta nada dizer que a gente é a favor da vida se a gente não se alegra com o novo nascimento. Então, eu não visito criança só de quem é casado na igreja. Eu não visito criança de quem é católico. Eu visito todas as crianças recém-nascidas. E todas as que estiverem aqui em posse, que quiser minha visita, na medida do possível, eu vou visitar. Por quê? Porque ali o importante é celebrar aquela criança que nasceu. Uma vida que está ali diante de nós. Então, como que eu vou falar que eu sou a favor da vida se uma criança nasce e eu sou indiferente? Então, começou, eu lembro até hoje, na comunidade da Boa Esperança, eu visitei 2 crianças e eu pensei, poxa, eu vou colocar no meu status. E aí eu tirei a foto daquelas crianças e coloquei nos meus status. Aí deu uma repercussão tremenda. Eu falei, poxa, eu vou colocar mais fotos. Olha. Porque quando um padre cai, o jornal coloca na primeira página. Tudo quanto é lugar. Coloca na primeira página. E tem um tanto de gente que acha que todo padre é pedófilo. Não. Tem. Não, as Sim, pessoas sim. próximas não, mas tem um tanto de gente que acha que todo padre é pedófilo. E são pessoas que não é da igreja. Isso. Mas a igreja também, ela peca em não divulgar aquilo que ela faz. Então, eu comecei a pensar, falei, olha, se eu cair, eu rezo a Deus e eu luto para não cair, o jornal vai fazer o favor de divulgar o mal feito. É só fazer. Agora, o jornal não vai divulgar o meu trabalho pastoral. O jornal não vai divulgar meu trabalho pastoral. Então, se eu visitar uma criança, quem tem que divulgar a foto? Só eu. Exatamente. Porque o jornal não vai divulgar. Então, eu comecei, aí a partir disso, a própria pressão das pessoas para me visitar foi conduzindo, né? Certo. E hoje tem mais criança para visitar do que saúde eu tenho para poder atender, né? Certo. Padre, antes de eu te perguntar sobre os seus projetos da paróquia, das capelas, uma última pergunta referente às questões espirituais. Uma pessoa está perguntando, padre, padre, o que o senhor pensa sobre o divórcio? Você acha certo viver num casamento em sofrimento com a esposa ou esposo? Então, você que é de nova união, é o termo hoje que a igreja está usando para os casais. Porque antigamente a pessoa separava, juntava com outra pessoa. Então era chamada segunda união. Mas hoje já tem realidade que a pessoa separa, junta com uma pessoa, depois separa da pessoa, junta com outra pessoa e assim vai seguindo. Sim. Então, primeiro, aos casais de segunda ou nova união, saibam que tem aqui diante de vocês um pastor que veio para poder acolhê-los. Muito bom ouvir Né? isso, padre. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Todo pecado é feio. Faltar a missa de domingo é feio. É feio. Comer carne na sexta-feira, os católicos não sabem, né? É feio. Não pode, né, padre? Não deveria. Então, tem um tanto de coisa feia que alguns se acham
chefes da moral para poder ficar criticando os outros. Agora pensa, as nossas igrejas estão cheias de jovens que cometem fornicação, com os namoros desordenados. E aí, eles estão nas pastorais e se destacam por aqui e por ali. Aí os casais de segunda união são tratados como pessoas de segunda classe. Eu acho que não. O que o casal de segunda união pode e o que não pode tem que ficar bem claro. Por quê? A fornicação é pecado grave. A fornicação é o quê? Relação sexual sem casar na igreja. Então, dois jovens que têm um relacionamento sexual sem casar cometem o pecado da fornicação. O pecado que as pessoas de nova união cometem é o pecado do adultério. É relação sexual com uma pessoa com qual não é casada. Então, é um pecado. É pecado do adultério. Então, eu insisto, sem julgar e condenar a sua situação, meu irmão e minha irmã. Eu não estou aqui para poder julgar e condenar. Mas é preciso ficar claro. A verdade, ela é objetiva, ela não é subjetiva. Não depende do que eu penso, do que eu acho, do que eu sinto. Então, uma pessoa que está numa nova união, ela está no pecado do adultério. Está lá na Sagrada Escritura. Jesus disse, quem deixa seu esposo e se une a uma mulher, comete o adultério. E a mulher que se une a um homem que deixou sua esposa, comete o adultério. Não é igreja. Porque as pessoas pensam, a igreja faz isso. Não é igreja. É a então, Bíblia, né? Se for ter que fazer, vai ter que arrancar a página da Bíblia. Não tem jeito. Então, existe o pecado do adultério. E tem muitas pessoas que estão no pecado por causa de situações que não dependem das suas escolhas. Então, uma mulher que é abandonada com os filhos por um sujeito que não vale nada, e aí ela vê naquela situação com os filhos para poder criar e acaba se relacionando com outra pessoa para poder ter uma segurança. Ela casou com o primeiro e com o outro ela não pode casar. Mas ele está dando uma segurança para ela. O que fazer? O que fazer? Então, primeiro, existe o pecado do adultério. É a renúncia ou renúncia. É. Então, ninguém é obrigado a casar na igreja. Ninguém é obrigado a casar. Casa porque quer. Por isso que quando vai casar tem as perguntas. Se está ali livremente. Lembra que tem que ter liberdade. Primeira pergunta é da liberdade. Se estão ali livremente. Segundo, se estão dispostos a amar e respeitar na alegria e na tristeza, na saúde, Na doença. até que a morte. Separe. Não é até que uma situação difícil separe. Então tem muitos divórcios, muitas separações, que são por situações que são cruzes que as pessoas deveriam encarar. Eu, por exemplo, já acompanhei pessoas que sofrem o dano do adultério de mais de 8 anos e estão lutando para poder permanecer casado. Aí as pessoas escandalizam, mas então eu sou obrigado a viver com uma pessoa que me trai? Não, você não é obrigado, mas você também não é dispensada de cumprir aquilo que você prometeu aí. Então, cada um tem que assumir o que promete. Cada um tem que assumir o que promete. Então, uma pessoa que casou na igreja, fez as promessas, ela precisa ter clareza que foi ela que prometeu. E ela tem que ela vai assumir as consequências. Então, ela vai deixar uma cruz, que é um casamento de sofrimento, para poder abraçar outra cruz, que é uma vida de continência. Se ela não viver, ela juntar com outra pessoa, ela vai abraçar outra cruz, que é o do adultério. E assim é cruz, 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 né? Nós vamos implementar a pastoral, na pastoral familiar, o setor de casas especiais, que é justamente para trabalhar com esses casos também. São vários casos, mas esse. Eu tenho uma história bonita na paróquia Santa Catarina de Sena de acompanhamento dos casais de nova união, de proximidade, né? Eu quero fazer aqui em Posse, aqui na paróquia Sagrada Família, né? Porque Posse é a cidade. Sim. Mas na paróquia Sagrada Família eu quero fazer esse ano ainda o encontro para casais de segunda ou nova união. Muito bom, padre. Para poder ajudá-los, né? Então, saiba que a igreja está próximo de vocês, né? Às vezes nós não temos dar o que vocês querem, porque às vezes quer aquilo que não pode. Mas nós temos dar o que precisa. Eu tenho uma palavra do que eles precisam. Talvez não seja o que eles querem. Mas as pessoas que estão numa situação de pecado, elas precisam entender que elas precisam fazer um caminho para sair deles. Eu falei na missa de quinta-feira, quem esteve lá percebeu. Eu falei que quem tem muito tempo que não confessa, tem que confessar. Quem está numa situação que impede de confessar, que dá para resolver, por exemplo, pessoa que está morando junto, tem que casar para confessar. E quem está numa situação que não pode confessar, que são os casos de segunda união, tem que procurar a direção espiritual. Exatamente. Então, casais de segunda união, saibam que nós estamos juntos, né? E eu falo isso, não é a paróquia Sagrada Família.
a Igreja Católica. Eu acredito que o Padre Hélio, o Padre Renato, todos nós estamos no mesmo empenho, né? Certo. Com os casais de Nova União, né? Certo. Padre, antes da pausa musical para a gente meditar o Evangelho, eu quero perguntar para o senhor quais são os seus projetos materiais para a Paróquia Sagrada e capelas, e também referente a Santa Luzia, e projetos também espirituais para a paróquia e as capelas rurais que o senhor atenderá. Então, projetos materiais está muito cedo para poder a gente estar falando, né? Mas já está chegando demandas de algumas situações que precisam ser resolvidas aí do ponto de vista de estrutura física da igreja, que tem que estar resolvendo. Quanto à questão da parte da administração, eu louvo a Deus que eu já recebi uma paróquia já com um caminho, né? Uhum. Então, eu vou aplicar nela a experiência que eu trouxe da outra paróquia, da questão de administração da vida financeira da paróquia, que vai focar extremamente, exclusivamente na espiritualidade. Muito bom. Então, nós vamos trabalhar, né, para tirar as festas de onde tem. O senhor vai tirar as festas? Os comércios vão sair. Se não for nesse ano, no ano que vem vai sair. Porque já tem algumas comunidades que não tem. Santa Luzia não tem. São João Batista não tem. E eu fui agora na Rodovilândia, não tem. Então o senhor não vai permitir nas capelas ter bandas, isso, forró, não é que eu não vou permitir. Na verdade, nós temos que chegar numa consciência daquilo que é o foco. A igreja existe para evangelizar. Sim. O dinheiro tem que ser consequência de uma vida espiritual. Eu não tenho que mover, eu penso assim, né? Não tenho que mover a estrutura da igreja para poder arrecadar dinheiro. Então, eu peço encarecidamente aos paroquianos da Sagrada Família que, primeiro, vamos sentar juntos, conversar e verificar qual é o melhor, né? Eu venho de uma paróquia pequena, Santa Catarina de Sena, em Damianópolis da Badia, que não tinha festa. Eu recebi ela sim. E ela sobreviveu muito bem financeiramente sem nenhuma festa. Então eu acho que a gente precisa focar aquilo que a gente quer. Como que eu vou falar das festas do mundo se na igreja eu promovo alguns tipos de festa que não é igual ao do mundo, mas aproxima? Então, nós precisamos entender qual é o foco das estruturas da igreja, né? Então, permitir forró, essas coisas, eu acho que, olha, igreja não é para poder cantar forró, né? Não. Músicas seculares. Sertanejas, por exemplo. Músicas seculares, eu acho que nós precisamos cantar, porque também nós não somos bitolados. Então, só a favor de ter um sertanejo ali? Nós não somos seres, nós não somos anjos. Nós somos seres humanos que temos também uma cultura. Tudo aquilo que for de cultura humana sadia está permitido. Tudo que for de cultura humana não sadia não está permitido. Então, assim, muito bom. Eu acho que era também o do Padre Maiquim. Ele não ia permitir que cantasse música lá que falava de divórcio, de bebedeira. Não, de forma nenhuma. Assim, é o caminho da igreja, né? Nós vamos conduzir aquilo que já está sendo feito, né? Sim. E eu agradeço que o Padre Maiquim já iniciou um trabalho e nós vamos dar continuidade nesse trabalho, né? Movendo aí as forças espirituais. Do ponto de vista de estrutura, eu acho que nós precisamos olhar para os setores afastados. A Paróquia Sagrada Família, ela detém o maior número de habitantes aí do município, né? Pega quantos habitantes você já tem alguma noção? Sei não, eu sei que é muito. Então, assim, eu sei que tem um setor Bela Vista que não tem presença da igreja. Não. Então, nós vamos ir para lá. Inclusive, agora na Quaresma, nós vamos fazer a Via Sacra nas ruas. Eu já falei com os coordenadores. Já estamos aí já organizando. A Via Sacra, olha que coisa. E nós vamos iniciar pelo setor Bela Vista, para poder também a gente começar a iniciar lá um projeto, né? Quem sabe uma capela lá, né? E a partir da Páscoa nós vamos ter missa lá nas casas. Inclusive já tem uma casa já que está marcada a missa para quando começar, né? Que coisa então, questão de estrutura é ir atrás daquilo que ainda falta, né? Os padres que já passaram deixaram muito, né? Uhum. Então, agora nos permite também ir além daquilo que nós já temos, né? Última pergunta. Nas capelas rurais tem muita estrutura para se mexer também? Eu estou conhecendo agora, mas pelo que eu estou vendo, as capelas já são bem estruturadas. Já estão arrumadinhas, já estão até além daquilo que necessitam. Eu acho que estão bem organizadas, graças a Deus, né? É o que eu disse, eu recebi uma paróquia que os padres cuidaram aí, né? Graças a Deus, com comunidades aí bem estruturadas. Inclusive, já aproveitando aqui, né, o programa de rádio, sim, amanhã nós vamos
Amanhã não, hoje é sábado, né? Isso. Hoje à noite eu vou rezar nas Branquinhas. Missa? Isso. E as Branquinhas é um dos distritos mais estruturados daqui, né? Muito bem estruturado. Então, hoje é a primeira missa semanal de uma sequência de missas. A partir de hoje vai ser instituído lá a missa semanal. Que As coisa Branquinhas boa. vai ter missa semanal. E as comunidades que estão ali em volta das Branquinhas são convidadas também a participar nas Branquinhas, já que a missa está mais perto, né? Certo. A missa de domingo, né? Eu vou estar lá na comunidade, vou conversar com eles e nós vamos começar a organizar, né? Certo. Tinha uma pergunta que você ia falar que eu acho que é importante, né? Sobre os projetos espirituais. Mas tinha uma outra que é a relação dos padres. Isso. Então, Qual a sua relação com o seu vigário, né? Com o padre Pablo? E também com os padres da outra paróquia, que é o padre Hélio e o padre Renato. Como é que vai ser a relação suas? E como é que o senhor também tem a sua amizade particular com eles? Conta para nós um pouco aí. então, com o padre Pablo nós já temos uma amizade. Eu fui diretor espiritual dele quando seminarista, né? Ele mesmo partilhou isso. E a nossa relação vai ser de pai e filho, né? Pai e filho, no qual ele vai me ajudar a exercer o ministério. Porque o vigário, ele é isso, né? O vigário, ele tá para apoiar o pároco. Sim. O vigário, ele não é tanto uma expressão de paróquia. Não existe uma paróquia sem pároco com vigário, né? Só tem vigário onde tem pároco. Isso. Então, ele e eu, nós vamos ter aí uma relação de comunhão e vamos seguir juntos como uma força única para poder conduzir os trabalhos. Qual que é a idade dele? 24 anos. Olha, rapaz. E na cidade, tem aí o padre Hélio e o padre Renato, né? São padres queridos, nós temos uma relação fraterna, né? Inclusive o padre Hélio encontra numa relação difícil com as suas comunidades. A paróquia Santana tem uma dimensão rural extensa e ele já me solicitou ajuda para ajudar ele em algumas capelas e nós vamos organizar isso também para poder estar ajudando, né? Toda a força da igreja num objetivo só, tornar a posse mais católica, mais iluminada, mais brilhante, mais cheia de Deus, né? Louvado seja Deus. Então, nós já temos aí algumas questões que nós vamos fazer comum, que o padre Maico já fez, o Pentecostes, né? Sim. Nós vamos ter uma comunhão no Pentecostes, nós vamos ter uma comunhão no dia de finados. Muito bom. Corpus Christi nós estamos pensando, ver como fazer. O próprio rebanhão também, né? O rebanhão. Então, tem muitas experiências aí que nós vamos caminhar juntos, né? Graças E a agora Deus. esse ano tem o Ano da Esperança, em que a Paróquia Santana ela é a sede, a paróquia jubilar, né? Então muitas atividades vão estar unindo aí as duas paróquias, né? Certo. Então, pessoal, quero pedir desculpa que nós não conseguimos responder todas as perguntas. Mas devido ao tempo. é bom que não respondeu todas, que aí tem espaço para outro programa, né? Graças a Deus. Pessoal, nós vamos escutar um trecho de uma canção católica belíssima e daqui a pouco vamos voltar com a meditação do Evangelho da Palavra com o Padre e depois as considerações finais. Programa Maria Passa na Frente com Thales Henrique e hoje Padre Frederico. Voltamos aqui com o programa Maria Passa na Frente. E agora nós vamos aqui escutar a breve meditação da Palavra de Deus com o Padre Frederico. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nós vivemos na etapa da espera de Jesus retornar. Jesus veio, entregou sua vida, ressuscitou, subiu aos céus e nos deu um mandato. E ele vai voltar. Ele prometeu que vai voltar. E enquanto ele não volta, nós precisamos obedecer aquilo que ele nos mandou. E nesse texto do Evangelho, tem claro aqui o seu mandato. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Esse tem sido o meu lema sacerdotal na Paróquia Sagrada, na Paróquia Santa Catarina de Sena.
E esse vai ser o lema do nosso trabalho durante os anos que eu tiver aqui. É ir a todos e pregar tudo, aquilo que é do Evangelho, as verdades. Eu já tive visitando a escola Dr. Joaquim, que me convidaram, e espero visitar as outras instituições civis que estão presentes na paróquia e levar também o Evangelho, é ir a todos. Mas aquilo que eu vou fazer com o meu ministério, que o Padre Pablo vai colaborar, eu espero que os leigos também assumam. A missão de evangelizar, ela não é dos padres, ela é de todos. Então, os padres sozinhos não conseguem atingir todos, mas os padres com os leigos são a verdadeira força da igreja para poder cumprir o mandato de Jesus. É dever de todos nós irmos a todos. E se alguém deixar de escutar o evangelho por culpa nossa, nós vamos ter que prestar contas. Que Deus nos ajude a cada um de nós a pormos em prática aquilo que ouvimos, para, como diz São Tiago, não sermos ouvintes distraídos, enganando-nos a nós mesmos, mas colocando em prática. E que esse mandato de Jesus de ir a todos seja o nosso estilo de vida, para podermos alcançar todos os que estão na cidade de Posse e, de modo especial, na paróquia Sagrada Família. Certo. Muito obrigado, Padre Federico, por essa entrevista belíssima. Gente, que entrevista foi essa? Se vocês depois, quando for olhar novamente aí no vídeo, na internet, vocês vão ver a profundidade que foi essa entrevista. Sim, foi realmente uma aula aqui de conhecimento profundo da igreja, viu? Depois vamos, quem quiser ouvir novamente, foi aqui uma entrevista muito boa. Então, gente, considerações finais, quero aqui agradecer a Rádio 104,9 pelo convite de estar aqui com vocês nesse programa católico, nosso amigo Álvaro Amabel, presença especial do Padre Federico. Padre, sobre mim eu quero falar para o senhor que nós estamos juntos, tá? Apesar de eu participar da Paróquia Santana, mas nós estamos juntos, tá? A missão que Deus me chamou é na renovação, na pregação da palavra. Já cometi erros na minha vida, sim, mas Deus me levantou de volta e voltei para falar de Jesus, para viver o que Deus sonhou para mim. Ano passado, como eu te falei, nós fizemos vários retiros nas zonas rurais aqui da Paróquia Santana. Pela graça de Deus, também tive a oportunidade de evangelizar em outras cidades, em outros lugares. Estamos aqui, Padre, para evangelizar o povo de Posse, para levar essa mensagem de Deus para o povo. Então, nós estamos juntos e eu parabenizo o senhor, tá, por esse programa, por suas palavras, tá? Então, Padre, muito obrigado. Deixe sua mensagem final e a sua bênção para a gente finalizar o programa Maria Passa na Frente, que volta no próximo sábado, às 11 horas da manhã. Então, a gratidão é a memória do coração. Eu quero agradecer à Paróquia Santa Catarina de Sena e os fiéis da paróquia que me ajudaram a moldar o padre que eu sou hoje. E quero agradecer a todos de Posse que têm me acolhido com um coração largo, né, engrandecido. Todo lugar que eu tenho passado, tenho sido aí acolhido, né? É uma graça imerecida. Eu não mereço tanto que eu tenho recebido. Já falei aqui da minha primeira experiência com Posse, nada bonita, mas Deus tem sido muito bom para comigo. E que Deus nos ajude, né, também a sermos sinais de uns para os outros, para um dia chegarmos no céu, porque lá é o nosso lugar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Sebastiana, tô chegando aí pro almoço, hein? E ela é boa no frango caipira. Fiquem com Deus, um abraço, tudo de bom. Tenham um santo e abençoado final de semana. Tchau, pessoal. Até mais.